Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Provavelmente o som vai ficar diferente. Nossa, eu tenho muito problema com o som dos podcasts, né? Um dia eu tenho que parar e falar assim pra mim mesmo. Eu vou fazer as gravações só no estúdiozinho lá fechadinho, porque você não fica barulhos externos. Mas ao mesmo tempo eu fico refém dos compromissos e eu quero falar com vocês. Então não tem jeito. Bom, mas entre outras coisas, a gente vai fazer uma coisa diferente hoje, tá? Às vezes vão ouvir barulho de tecla, mouse, é que eu tô mexendo no computador para poder me basear com o que a gente vai falar hoje, tá? Eu tô pegando um site aqui que diz que é um site oficial da igreja, de notícias da igreja. Então eu vou deixar esse link na descrição no YouTube. A gente vai falar sobre isso, ó, mormonismo explicado, perguntas frequentes. Então tem um site da igreja que eles colocaram as perguntas frequentes que as pessoas fazem sobre o mormonismo e colocaram a resposta. Então eu vou ver se eu concordo, tá? Dando a minha opinião, eu vou ver se eu concordo com as respostas. E vou acrescentar o que eu achar que eu tenho que acrescentar, tá bom? Então bora lá, ó. Tá lá no o mormonismo explicado, perguntas frequentes, tá? Vamos ver a primeira pergunta. Quais são as crenças principais da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? A resposta da igreja é: o fundador da igreja, Joseph Smith, escreveu os princípios fundamentais de nossa religião são os testemunhos dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, de que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu. Todas as outras coisas de nossa religião são meros apêndices dessa verdade. É complicado para mim, tá? Aí cada um responde na sua cabeça. Ó, vou voltar na pergunta. Quais são as crenças principais da igreja? Aqui falou que a citação aqui que o Joseph Smith disse é o que é o fundamento da igreja, né? Que os princípios fundamentais é os testemunhos dos apóstolos, profetas, que Jesus Cristo ele morreu, foi sepultado, aquelas coisas todas. Ressuscitou. O único problema para mim aqui é que eles estão utilizando uma citação de Joseph Smith, que para mim, hoje, o caráter dele é duvidoso. Para quem já acompanha há muito tempo aqui, poligamia, né? Começa lá atrás, escondia cavalos e falava que pela mediunidade dele ele ia achar. Aí ele cobrava para fazer serviço. Ele mesmo escondia o cavalo e ia procurar. Tá? Aí teve a versão da primeira visão, as várias versões que ele teve, viu Deus Jesus Cristo, não, depois viu só Deus, aí deixou Deus Jesus Cristo, que é mais bonita a versão. Aí foi aquela história do livro de Mórmon, que tem testemunhas e tal, mas na verdade ele quis vender os direitos do livro de Mórmon. Se parar pra pensar isso aí mesmo, ele quis vender o livro de Mórmon, cara. Isso é a biblioteca lá, não sei onde, no Canadá, não sei onde ele foi, se ele tivesse comprado. Aí quis criar um banco, pediu para as pessoas que estavam seguindo ele com mais dinheiro depositar, fez tudo contra a lei, o banco faliu, olha o barulhinho do computador. Aí o banco faliu e ele ainda teve coragem de fugir e deixou todo mundo a ver navios. Aí teve vários, poligamia, atentado ao governador, um monte de coisa que mandou queimar o jornal, é muita coisa. Aí eles estão se baseando que as crenças principais da igreja de Jesus Cristo é o que Joseph Smith falou. Só que eu vou ser sincero para vocês, o que Joseph Smith... Olha que passarinho bonito que tá perto da janela aqui. Vocês ouviram o barulho, né? O que Joseph Smith respondeu para falar que essa é a crença principal da igreja, que é diferente de tudo que a gente vê na Bíblia, em outras igrejas? Agora eu vou ler de novo a resposta de Joseph Smith para ver se vocês acham diferença. Olha o que a igreja fala que acredita, o que Joseph Smith falou. Os princípios fundamentais da nossa religião são o testemunho dos apóstolos, dos profetas a respeito de Jesus Cristo, de que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao céu. O que tem diferente nisso? Agora, é o que eu falo, né? A igreja se moldando como uma igreja. Só que o único problema para mim aqui, por exemplo, é ter utilizado o Joseph Smith, que para mim tem esse caráter todo que a gente acabou de falar. Tá? Agora, se eles estão falando, os princípios fundamentais da nossa religião são os testemunhos dos apóstolos e profetas. Qual? Esses aí que estão no alta cúpula hoje? Que tá vindo toda essa falcatrua aí, né? Entre aspas, né? Que tá vindo a multa que eles receberam por ir contra a lei, aquela suposta que levantaram lá de desvio de 100 bilhões que deveria ir para ajuda comunitária. Esses aí, então, esses aí também não concordam.
Tá? Agora, acreditar que Jesus Cristo vive, a maioria das igrejas ressuscitou, é isso aí. Tá? Então, para mim, tem meia verdade, que a própria igreja fala que meia verdade já é, tipo, indo pro outro lado lá, né? Mas tá bom, vamos para outra pergunta aqui. As perguntas frequentes. Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o Filho do nosso amoroso Pai Celestial. A igreja acredita que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. O que tem de diferente? Tá vendo? Aí, tudo bem, ela tá querendo mostrar que ela é uma igreja cristã. Só que aí, quando a gente envolve mais, né, o buraco é mais embaixo, os rituais do templo, aquela coisa toda, aí tem cara de seita. Né? Por exemplo, sim, o que eu aprendi na minha vida, a coisa básica, o que é uma seita? Pô, umas coisas que fazem... se for ao pé da letra da seita, daquela de secreta mesmo. É que faz no templo, por exemplo. Você não pode falar, não, hoje todo mundo já sabe, muita gente. Mas não pode falar o que faz lá, tal, aquelas coisas todas. Então, isso aqui pra mim é uma afirmação que toda igreja acho que vai falar isso, né? Deus é amor, dizer que tem que ver, até escrito isso nas paredes das igrejas. Jesus Cristo é o Salvador do mundo e o Filho do nosso Pai Celestial. Então, é uma afirmação tal da igreja, então eu entendo porque ela vai. Vamos lá pra outra. Qual que é aqui? A expiação de Cristo permite à humanidade de ser salva de seus pecados e voltar a viver com Deus e com suas famílias para sempre. Os santos dos últimos dias acreditam que Deus tem um plano para os seus filhos, de modo a poderem voltar a viver com Ele e tornarem-se co-herdeiros de Cristo, com Cristo. Para os membros da igreja, o sacrifício de Jesus Cristo é o ponto fulcral do plano de felicidade de Deus. Apesar de os homens cometerem erros e pecarem, os Mormons veem esta vida mortal como uma oportunidade para progredir e aprender. Utilizaram os Mormons aqui no site oficial atualizado, hein? Então estão se chamando de Mormons ainda em alguns lugares. Então também não vejo nada de divindade. Tá vendo? Eu quis vir. As pessoas falam, você não lê nada dos canais oficiais da igreja. Pô, eu tentei fazer tô tentando fazer um episódio falando os pontos aqui do próprio site oficial da igreja, mas tudo que ela fala aqui é tudo... Não tem nada diferente de outra igreja, tirando as pontualidades. Quando envolve Joseph Smith, para mim já não tem muita credibilidade, né? Mas vamos lá, vamos nas outras perguntas frequentes que tem aqui. Os Mormons são cristãos? Essa é uma pergunta que está aqui, ó, nos adendos de mais perguntas abaixo. Pior que eu cliquei aqui, infelizmente a página que procura não foi encontrada. Igreja, você tirou a página de uma pergunta fundamental. É que tem umas perguntas nessa página que vai estar no link na descrição, lá embaixo. Se você clica, abre as respostas, mas não foi para a resposta. Conserta aí o cara do TI da igreja, você tem que arrumar isso aí, vamos ver. Outra pergunta. O que os Mormons acreditam sobre Deus? Vamos lá. Os santos dos últimos dias acreditam que Deus sabia que os seres humanos cometiam erros, então providenciou um Salvador, Jesus Cristo, que tomaria para si os pecados da humanidade e tal. Momentos para baixo. A doutrina dos santos dos últimos dias ensina que depois da ressurreição todos serão julgados e recompensados pelas coisas que fizerem. Aqui você não está falando dos graus de glória. Se só uma pessoa quiser saber o que a igreja acredita, não tem aquela papagaiada toda dos planetinhas. Celestial, terrestrial, celestial. Tá vendo? Eles ocultam algumas coisas. A gente já falou sobre isso aqui. A igreja, ela fala algumas coisas na sua casca que você só vai saber mesmo a fundo lá dentro. É complicado, só que você já tá meio amarrado, né? Então essa aqui pra mim não conta. Já não tem a resposta inteira. Mas tudo bem, vamos lá, vou pra outra aqui, ó. Os Mormons acreditam na Bíblia? Aqui que é aquela resposta clássica, né? Vamos abrir aqui. A Bíblia é dos volumes de escrituras fundamentais usados na igreja, é usada em conjunto com outras escrituras, inclusive o de Mormon. Coloca o nome das outras escrituras, tá? Põe Doutrina e Convênios aqui. Deveria ter colocado. Aí, ó, é usado conjunto com outras escrituras, inclusive o livro de Mormon. Beleza. O ruim é que o livro de... Tá vendo? Pra quem já pulou o murinho e descobriu muita coisa, aí você vai falar assim, pô, se envolve já o nome de Joseph Smith, já não tá certo. Se fala do livro de Mormon, nós usamos a Bíblia e outras escrituras e o livro de Mormon. O livro de Mormon a gente já sabe que foi uma baita de uma invenção, é plágio do Visão dos Hebreus, um monte de coisa, cara. O ruim é que eu falo isso aqui, as pessoas, mas cadê a prova? Pô, um dia eu tive que procurar. Ainda vou te ajudar falando que tá na descrição do YouTube uma porrada de informações. Dá uma lida, poxa. Sai um pouquinho da preguiça para dar uma pesquisada da sua própria igreja, cara. É difícil, eu demorei para fazer também. Mas vamos ver aqui, ó.
Ó, isso é bom saber, ó. O que é um templo mórmon? Essa eu quero saber, o que a igreja fala. O que é o templo mórmon? Os templos não são lugares comuns de adoração aos domingos para os membros da igreja, são edifícios bem diferentes de milhares de capelas e outros edifícios, é lógico, o luxo que tem lá dentro, né? O dízimo nosso está lá dentro. Mas beleza, não vou falar disso, vamos continuar. Qualquer pessoa, independente de sua religião, pode entrar numa capela da igreja e frequentar as suas reuniões. No entanto, devido à natureza sagrada dos templos como casa do Senhor, apenas membros fiéis da igreja têm permissão para entrar no templo. Sabe o que é essa permissão para entrar no templo? Você tem que pagar o dízimo, cara. Você tem que dar a grana certinha lá. E ofertas. Tem alguns bispos que falam, mas sua oferta foi baixa, vamos fazer uma metinha para aumentá-la? Isso eu já ouvi. Então quer dizer o quê? Aí chega eu falo que é com cara de seita, ninguém acredita. Vocês pararam para ver? Tem um lugar que você só entra na igreja mórmon se você pagar o dízimo. Tiver uma carteirinha e tal. Isso não é o que eles estão falando. Ah, só entra se os membros forem fiéis. O que é fiéis? É o dízimo. Tô errado? Membro da igreja? Comenta aí no YouTube. Tô errado? Não paga o dízimo, pode entrar? Não, então é isso aí. Tá? Ó, ainda continua. O membro deve observar os princípios básicos da fé e declarar o fato aos seus líderes locais uma vez a cada 2 anos, né? Que eles têm que, acho que tá querendo dizer renovar a recomendação para entrar. Para assim poder entrar no templo. Aqui não fala do dízimo, ó. Tô procurando aqui, não tá falando, hein? Vamos ver mais para baixo aqui, ó. Numa revelação moderna, Joseph Smith... Ih, já entrou... Tá vendo? Quando entra em Joseph Smith, você sabe muito mais sobre o caráter de Joseph Smith do que ensina lá dentro. Já dá um negócio de novo. Não dá nem para acreditar quando tem o nome dele, mas vou ler. Numa revelação moderna, Joseph Smith recebeu orientação para construir um templo em Kirtland, Ohio. Mais tarde foi instruído a construir em Nauvoo. Os templos eram tão importantes para os primeiros membros da igreja que poucos dias após chegar ao Vale Salgado, Brigham Young escolheu o local do templo, indicando dessa forma o centro que viria a ser a cidade de Salt Lake, no estado de Utah. É aquela famosa história que Brigham Young bateu a bengala dele e falou, aqui vai ser um templo. Vocês sabiam o que tem por trás disso aí? Até Brigham Young chegar a construir aquele templo bonito? Aí tem a história dos pioneiros, muitos morreram, cara, acreditando nisso. Muitos morreram por ter que atravessar, empurrando o carrinho, como é que eles falam lá? Carroção de mão, né? Carrinho, aquelas coisas de mão. No meio das planícies geladas, para poder procurar um lugar. Brigham Young estava salvo nas carruagens dele protegidas. Vocês pararam para pensar nisso? Toda aquela travessia, Brigham Young estava tranquilinho, mas os outros estavam carregando tudo lá, morrendo parente no gelo. Isso aí. E hoje, se essa corporação multibilionária com esse templo bonito, e vários pelo mundo, mas esse templo bonito em Salt Lake, já com essa multa, por exemplo, que teve recentemente de $5 milhões por terem ocultado algo perante a lei. E aí? Eles andam de jato e você limpando a capela. Os pioneiros, Brigham Young andava seguro na sua carruagem, quentinha, acolchoada, enquanto os membros iam lá morrendo lá atrás. Alguma coisa semelhante para você hoje em dia? É complicado. Eu sei que eu falo isso, dói para muita gente. Mas é o que eu vi. Eu não acordei um dia falando assim, vou começar a falar da igreja, só coisas negativas. Não, eu tô falando minhas percepções. Eu vivi lá. Você acha que eu queria que fosse mentira as coisas da igreja? Não, eu vivi 40 anos, eu queria continuar. Pô, eu tô na verdade 40 anos, quero continuar. Queria que fosse assim. Mas tem coisas que são inevitáveis, né? Você vai e tem as informações. Só a igreja que não te mostra do jeito certo. Vamos lá para mais uma? Tá interessante. Agora começou a ficar interessante. Vamos ver aqui. Vamos ver uma pergunta interessante. Os santos dos últimos dias acreditam em profetas nos últimos dias? Puxa, isso é bom, hein? Vou abrir agora para ver. Apóstolos e profetas modernos são características que distinguem a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Os membros da igreja consideram os líderes antigos da igreja, Joseph Smith, tá vendo? Consideram eles como os profetas, videntes e reveladores. Meu pai do céu. Membro da igreja que está me ouvindo, eu não quero te machucar. Não foi meu objetivo e nem será. Mas Joseph Smith, vou voltar aqui e falar algumas coisas. Repete, né? Mas beleza, não tem na própria igreja a repetição faz parte do aprendizado? Vou repetir de novo então, aos modos do ditado da igreja. Joseph Smith ele praticou poligamia, falando que Deus que mandou.
várias versões da primeira visão que você conhece hoje. Ah, mas não sabia que tinha. Tem sim, vai procurar. Criou um banco, faliu, deu calote a um monte de gente. Uma vez ele deu em cima da filha de um homem que ele alugou uma casa. Aí o homem descobriu, ficou bravo. E para dar uma lição nele, para ele nunca mais mexer com a filha de ninguém, sabe o que esse homem fez? Ele jogou piche em Joseph Smith e penas, como uma lição para ele nunca mais dar em cima da filha de ninguém. E sabe como falam isso hoje na igreja? Ah, não, eles só quiseram ridicularizar o santo profeta e ocultam essa parte. Mandou queimar um jornal, um jornal, tipo assim, como se mandasse destruir a Rede Globo porque deu uma notícia dele que ele praticava poligamia. Ele mandou naquela época queimar um jornal, porque saiu uma matéria que os mormons praticavam poligamia. Ele não queria espalhar, deixa eu praticar poligamia, mas não quero que ninguém fique sabendo. Sabia? Ele mandou queimar o jornal. Como é que chamava? Nauvoo Exposed? Posso errar o nome. Tá vendo? Aí, esse cara que eu tô falando, nessa resposta da igreja, tá falando aqui, ó. Os membros da igreja consideram líderes antigos da igreja, Joseph Smith, Brigham Young, como presidentes da igreja que o sucederam como profetas, videntes e reveladores. Tudo que eu falei aqui de Joseph Smith para vocês e mais um monte de coisa que você tem que ir um pouco mais a fundo. Chamam ele de profeta, vidente e revelador. Eu fiz isso. Chamei ele por 40 anos e achava que ele era mesmo. É complicado, tá vendo? Eu tô lendo as próprias respostas da igreja e você para ver, é complicado, cara. Vamos continuar aqui nas respostas. Os membros da igreja, Jesus Cristo de Santos Últimos Dias, acreditam que é a restauração da igreja originalmente restabelecida por Jesus Cristo. É o que vocês dizem, que disseram sempre dentro da igreja, dizem lá. Sabe aquela igreja de Jesus Cristo, quando ele andava na terra, dos apóstolos, lá no deserto, em Jerusalém? Então, essa aqui é a mesma. Os apóstolos, profeta igualzinho. Talvez Cristo não ocultava patrimônio, essas coisas, né? Tudo bem, tem gente que fala que... O ruim é que tem gente que fala assim... Eu até falava isso também. A igreja Mormon tem que ser a mais rica da terra, bilionária mesmo, porque ela tem que mostrar que ela tem poder. Você limpando a capela, e eles lá comprando hotéis de luxo, escondendo patrimônios imobiliários, como essa multa que tiveram que pagar, tá? Não é investigação, não. A igreja teve que pagar essa multa, tá? Se não me engano, pagou, vai pagar, porque já tem que pagar mesmo. É uma multa que saiu para eles. Por descumprir a lei, né? Que é o raio de uma regra de fé. Vamos continuar. Crer em profetas e apóstolos, como os líderes da igreja, não significa que os membros os seguem cegamente. Não sei, já vi gente que, se o profeta falou, eu só faço. Mas tudo bem, vou continuar. Enquanto o profeta da igreja recebe revelação e inspiração para guiar toda a igreja, a revelação flui em todos os níveis, inclusive para os líderes de congregações, para cada família e seus membros. Aqui eles estão falando que a liderança vem, o manto da liderança vem até, por exemplo, o presidente do ramo, o bispo, inclusive aqueles, por exemplo, que são umas peças raras que a gente fala aqui. Como aquele bispo, por exemplo, que uma vez falou para uma mulher que estava com um grau de depressão, irmã, cante hinos em pensamento que você vai ficar boa. Deu 2 semanas, ela estava hospitalizada, internada, em estado grave, porque ansiedade e depressão ela transforma a pessoa patologicamente, fica ruim fisicamente. Tá vendo? Mas beleza, é o que a igreja responde. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta interessante aqui. As mulheres lideram na igreja? Vamos dar uma olhadinha. É uma boa pergunta, interessante, né? Vamos ver o que a igreja responde. As mulheres desempenham um papel primordial no trabalho da igreja. Parir, né? Ter filho. Mas lógico, ela não vai colocar aqui. Vamos lá. Na igreja, as mulheres não recebem o sacerdócio, por isso não oficiam em nossos ritos, como as bênçãos do sacramento ou batismo. Elas servem com encargos de liderança e como missionárias e professoras, e com frequência discursam no púlpito e fazem oração na congregação em serviços de adoração. Existe machismo na igreja mormon. Não estou falando que é de todo mundo, não, certas pessoas, sabe? E é uma cultura muito ruim. Eu vou falar um caso para vocês que eu ouvi aqui, aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. Uma mulher uma vez contou isso para mim, vários anos atrás. Ela falou que ela estava com problemas no seu casamento. E ela foi falar, bispo, estou com problemas no casamento. Meu marido não cumpre algumas coisas que ele deve fazer e tal. E eu tô vendo que ele está sendo desonesto comigo, desonesto nos negócios dele.
E eu precisava falar. Não tem que falar com o bispo? Tô aqui. Sabe o que o bispo falou? Você precisa ser uma melhor esposa para que ele melhore. Não chamou o cara para falar e nem conversar. Jogou nas costas dela. Vocês têm ideia do que é isso? Culpou a mulher porque o marido tá sendo tudo aquilo. Tá vendo? Meu pai do céu. Aí tira a própria conclusão de vocês. Tá? Tô lendo aqui o que ele está respondendo e tô dando meus pontos de vista. O que a mulher é dentro da igreja. Tá? Vamos ver aqui, ó. As mulheres têm outras oportunidades de reunir-se, além das reuniões dominicais, participar de atividades do Clube do Livro. Vai ver se ela decide alguma coisa mesmo de verdade. Aulas de aperfeiçoamento doméstico, familiar, projetos de serviço e eventos sociais. Beleza. A igreja diz, né? É o que ela tá falando. Vamos ver outra resposta aqui. O que é investidura? Os santos dos últimos dias praticam a poligamia. Vamos ver o que ela fala hoje sobre isso. Tô abrindo, tá? Vamos ver. Não sei. Grupos e pessoas que praticam a poligamia em Utah e seus arredores frequentemente confundem os observadores casuais e os representantes da mídia que nos visitam. Os polígamos e as organizações de polígamos em áreas do oeste dos Estados Unidos e Canadá não têm qualquer ligação com a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. E algumas vezes causa mal-entendidos quanto à aplicação da lei. O presidente, essa eu vou ler até o final, que eu quero ver o que eles falam tudo. O presidente Gordon B. Hinckley declarou o seguinte sobre a poligamia na Conferência Geral de outubro de 98. Desejo declarar categoricamente que esta igreja nada tem a ver com as pessoas que praticam a poligamia. Eles não são membros da igreja. Em sua maior parte, nunca foram. Estes violando a lei. Por que ele falou que em sua maior parte nunca foram membros da igreja? Será que alguns seguem a linha sucessória lá que veio daquela época, só foi desmembrando, mas se for ver, o Joseph Smith queria, Brigham Young também. Vamos lá, vai. Não vou dar minhas opiniões agora, pera. Estão violando a lei civil, como o Joseph Smith fez lá atrás, né? Sabem que estão violando a lei, Joseph Smith sabia também. E estão sujeitos a respectivas penalidades. Que não pegaram o Joseph Smith até o final para julgar, né? A vida dele não deu tempo. Esses assuntos, portanto, estão completamente fora da jurisdição da igreja. Agora, né? Agora. Vamos ocultar o passado. Mas vamos ver aqui. Eu quero ver. Às vezes fala aqui. Vamos, o último parágrafo da resposta. Se algum de nossos membros for descoberto... Essa é legal. Não tinha visto. Se algum de nossos membros for descoberto praticando o casamento plural, será excomungado. A penalidade mais séria que a igreja pode impor. Não somente estão envolvidos em uma violação direta da lei civil, como também estão violando a lei da igreja. Uma das regras de fé deixa isso bem claro. Ela afirma: cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, magistrados, na obediência da honra e manutenção da lei. Pena que Joseph Smith não cumpria isso. Eu tenho certeza que Joseph Smith não cumpria isso. Tá, vamos lá, ó. Essa regra de fé diz assim, é lógico, a igreja vai falar que se pegar alguém praticando poligamia hoje tá errado, vai ser excomungado, a gente sabe disso. O ruim é que é o passado dela que vem. E quando às vezes acontece caso de abusadores, por exemplo, dentro da igreja, tá? Tem casos aí, se digitar no Google você aparece, presidente de missão, deu uns rolos para trás sobre isso. Atuais, né, modernos, né? Nem tanto tempo assim. Aí o que acontece? Descobre, às vezes passam a mão na cabeça e tal. Mas Joseph Smith, por exemplo, ele não... É que uma vez falava assim, não, mas que o Joseph Smith começou a poligamia, não tinha essa regra de fé. Então ele não sabia. Aí, não vou cumprir a lei até que apareça a regra de fé. Para com isso. Então sou um cristão, não vou cumprir a lei? Ele deveria desde o começo. Como é que pode alguém praticar poligamia e quando alguém pergunta por que ele fala que Deus que mandou? Não causa hoje que você saiu da igreja, você que saiu da igreja, meu amigo e amiga que está comigo aqui nessa, não te causa uma estranheza? Alguém chegar e falar assim, olha, eu pratico, imagina lá atrás alguém ouvindo, né? Olha, eu pratico poligamia, mas sabe por quê? Porque Deus que mandou. Cara, não causa um contraste? Moerada, sacanagem com Deus na mesma frase?
Aí tem gente que fala assim, o Jeff Smith queria praticar poligamia só para cuidar das mulheres. Você tem certeza? A Fanny Alger tinha menos de 18 anos, né? Quanto? 15 ou 16 anos? 14. A primeira esposa dele. Ele ia cuidar de quê? Né? Viu? Ela nunca foi casada, ele era uma esposa plural dele. Você acha que ele queria casar por quê? Com ela. É complicado, viu? Acho que eu vou ver só mais uma, aqui tem um monte. Tá? Eu vou deixar o link na descrição e vocês vão até o final da parte, tem um monte de perguntinhas e igreja que responde. Vamos ver uma legal aqui. Legal que eu falo que dá pra gente conversar aqui, ó. Qual é a postura da igreja quanto aos relacionamentos interraciais? Não sei qual é a resposta oficial da igreja sobre isso. Vamos lá. Já se passaram mais de 30 anos desde que a Igreja dos Cristos dos Últimos Dias começou a ordenar seus membros afrodescendentes ao sacerdócio. Eu quero ver, vamos ver se ela explica para trás. Foi um momento crucial para a história da Igreja, com implicações não somente para os membros nos Estados Unidos, mas para a Igreja ao redor do mundo. O entusiasmo com que a mudança na prática foi recebida pelos membros da Igreja em toda a parte foi amplamente observado na época. Kim Woodward, né, comentarista de religião em Newsweek, escreveu em 78, a revelação pegou de surpresa os pedestres que passavam por Salt Lake ao meio-dia. Um homem que havia sintonizado seu rádio portátil em uma estação da igreja ligou entusiasmado para funcionários da igreja. Acabaram de anunciar que os negros podem receber o sacerdócio. James Dawson, um dos 2 membros negros do famoso coro tabernáculo, disse a seus companheiros santos: minha fé foi fortalecida, estou muito feliz. Vocês repararam uma coisa no que eu acabei de ler na resposta oficial da igreja? Ela não falou por que antes não podia. Que ela não quer mencionar o preconceito. O que ela relata? Negros naquela época ficaram felizes quando foi avisado que agora eles podem. Será que eles procuraram colocar alguma opinião de quem se sentia mal com isso? É complicado. Tá? Eu tento ter empatia demais por essas pessoas. Umas pessoas que foram segregadas e ainda continuaram firmes nesse lugar. É de tirar o chapéu pela resiliência deles de permanecer na igreja mórmon. Mas é complicado. O preconceito da igreja mórmon foi muito grande, desde o começo. Às vezes as pessoas falam, que nem elas utilizaram a palavra afrodescendente, né, que é o correto a se dizer. Cadê o afrodescendente lá nos 12 apóstolos, na primeira presidência, autoridades gerais? É lógico que vai ter 70, vai falar de alguns. Mas e aí? Existe uma segregação. Homens ricos, brancos, milionários, né, alguns deles, ali, liderando a igreja. É muito mal respondido isso aí. Eu queria que as pessoas que lessem essa resposta aqui fossem mais a fundo, comentassem na igreja. Peraí, mas vocês falaram aqui que a igreja ficou feliz quando 30 anos atrás, né, já passaram mais de 30 anos em que os negros começaram a poder receber o sacerdócio, todos ficaram felizes. Mas explica o porquê dali para trás não podia. Mas não pode ficar voltando no passado. Então, por que a gente lê as escrituras de 2, 3 mil anos atrás? Não, pode se falar assim. Explica isso. A origem e as raízes da igreja mórmon vêm dessas respostas que eles não colocam aqui. Tá? Bom, falei que ia ser a última, deixa eu só ver mais uma aqui. Aqui, ó. Por que realizam batismo pelos mortos, né? Que é o batismo que tem nos templos. Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre isso, tá? A Igreja de Jesus Cristo ensinou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para os que faleceram sem obter a ordenança do batismo, o batismo vicário por procuração é uma oferenda de aceitação voluntária. Vocês já ouviram alguém falar assim? Cara, minha mãe, minha avó não quer se batizar na igreja, fiz de tudo, vou esperar ela morrer para eu batizar ela. Que livre-arbítrio, hein? Isso é do bom. Mas eles falam que não, lá todo mundo aceita. É complicado a gente ouvir essas coisas, sabe? Acho que vai do julgamento e a consciência de cada um que pensa assim.
Bom, acabei de ler para vocês aqui o que a igreja diz a respeito de um monte de coisa, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.